Para motivar você a participar ativamente desse projeto, nós estaremos sorteando entre os participantes das lives, ou seja, as estreias dos vídeos, a quantia de $1.000 para você que mora aqui nos Estados Unidos, ou para você que, se você for sorteado e você mora no Brasil, você vai receber a quantia calculada, né, em real, mas calculada no dólar do dia. Para concorrer, você só precisará participar do chat, ou seja, dos comentários durante as lives. Não precisa responder nenhuma pergunta não, tá bom? Só tem que demonstrar que você está assistindo. Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, uma viagem pela Bíblia Sagrada que te levará com certeza para o melhor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os principais montes da Bíblia. Mas antes de começar, deixa eu já te pedir, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. Aperte o sininho aí para receber notificações dos próximos vídeos. Por favor, aperte o like, o gostei, para ajudar a impulsionar o vídeo. Compartilhe agora o link com seus amigos, envia para os grupos, WhatsApp, etc. Tá bom? E você pode comentar no nosso chat. Vamos viajar? A Rota 66 aqui nos Estados Unidos passa por 8 estados. Em alguns deles ela cruza por trechos montanhosos, lugares altos, né? E quais são os lugares mais altos aqui na Rota 66? Bom, tem no Novo México, Campbell Pass, com 2.200 metros de altitude, e as montanhas Sandia, com 3.250 metros de altitude. Na Califórnia, o Monte San Antonio, 3.060 metros de altitude, e a montanha San Gorgonio, com cerca de 3.500 metros de altitude. E no Arizona, tem o Flagstaff, com 2.100 metros de altitude, Parks, com 2.150 metros de altitude, e o lugar mais alto, São Francisco Mountain, que tem 3.850 metros de altitude. Na Bíblia, quando nós falamos sobre montes, nós não vamos valorizar necessariamente a altitude natural, mas a simbologia espiritual, porque Deus está estabelecido nas alturas, e ao mesmo tempo a sua glória se manifesta no meio do seu povo, né? Então, sendo assim, os montes bíblicos estão associados ao encontro com o divino, momento de provação, manifestação da glória de Deus, né? E direção espiritual. Tem toda essa simbologia, né? Então nós vamos viajar pelos montes mais relevantes da Rota 66 Espiritual. O primeiro monte é o Monte Ararat. Por quê? O Monte Ararat é a montanha mais alta da Turquia moderna. Ela possui 2 picos. O maior é o Grande Ararat, com cerca de 5.000 metros de altitude. E o menor é o Baixo Ararat, com mais ou menos 4.000 metros de altitude. Mas nós estamos comentando do Ararat porque a palavra Ararat é citado 4 vezes na Bíblia. E a passagem mais relevante envolvendo o Ararat está registrada em Gênesis, quando é narrada a história do dilúvio. Depois de passar 100 anos construindo a arca, então Noé, com toda a sua família, embarca na arca, né, e passa 40 dias dentro dela, né, para se salvar das águas dos juízos de Deus, né? Então, Noé finalmente sente a arca repousar num lugar. E a Bíblia diz em Gênesis 8:4 que este local eram as montanhas do Ararat. E aí vamos entender bem que eram as montanhas, não quer dizer que era uma montanha específica, era um pico específico, mas era na região montanhosa do Ararat, tá bom? A maioria dos teólogos, os estudiosos, concordam que o Ararat bíblico é o Urartu, que aparece nas inscrições assírias, um reino que se estendia até a região da atual Armênia. Número 2, o Monte Moriá. Sim, o Monte Moriá com certeza tem um simbolismo muito importante na Bíblia. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 22, onde Deus pede para Abraão que ele vá sacrificar Isaac, aquele momento tão forte, nós entendemos ali que Moriá era uma região montanhosa, na verdade. E Deus diz para Abraão que ele deve ir até lá, e aí então Deus vai mostrar o monte onde aconteceria o sacrifício. E então foi num monte da região de Moriá que Abraão demonstrou a obediência dele a Deus, a fé em Deus. Por quê? Porque ele cria que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus iria ressuscitá-lo, ainda que fosse das cinzas, porque ele acreditava na promessa de Deus e que repousava sobre Isaac. Nessa região também, agora, no monte denominado realmente Moriá, foi onde Deus apareceu a Davi, depois de Israel sofrer com uma praga permitida por Deus por causa de um ato errado do rei Davi, né? Então Davi é orientado a preparar um sacrifício
e ele vai lá, compra a eira de Araúna ou de Ornã, né, para oferecer um sacrifício a Deus, e ele então oferece o sacrifício ali no Monte Moriá. Cerca de 1000 anos depois do episódio de Abraão, o que acontece? O rei Salomão vai construir o templo, o grande templo de Salomão. E o local que ele escolhe para a edificação da casa de Deus é onde? É o Monte Moriá. E ainda que haja alguma dúvida, né, por parte dos estudiosos, o que é aceito é que, de fato, o mesmo lugar que Abraão ofereceu o sacrifício, onde Davi também sacrificou, onde Salomão construiu o templo, é o Monte Moriá. Então, o Monte Moriá é muito importante. Terceiro, o Monte Sinai. Uau! O Monte Sinai, ele se qualifica mesmo para ser um dos lugares relevantes da Bíblia. Os teólogos também concordam com a tese de que o Monte Sinai e o Monte Horebe são o mesmo monte, ok? Foi nesse monte, quando chamado de Horebe, que Deus chama Moisés e se manifesta na sarça ardente, né? O povo de Israel tinha clamado, né, por a intervenção de Deus, uma intervenção divina para livrá-los da escravidão do Egito, né? E aí então Deus chama Moisés, se manifesta a ele, e aí depois Deus convoca Moisés, comissiona Moisés para que ele passe até o Egito, falar com o faraó, para ele deixar o povo de Deus ir. Então, muito importante ali, aquele primeiro momento na sarça ardente, que foi no Monte Horebe. Depois da libertação do povo, Israel chega na região do Sinai. E aí, no terceiro mês, depois de ter partido do Egito, eles acampam numa planície, né? E é onde eles podem ver o cume do Monte Sinai. E aí foi no Monte Sinai que Moisés permaneceu por 40 dias em comunhão com Deus. Aliás, só ele pôde subir até a presença de Deus, né? E aí foi então que ele recebeu as tábuas, que continham os 10 mandamentos que Deus tinha escrito, né? Então, o Monte Sinai ali era um monte da presença de Deus, né? Da manifestação de Deus, né? Mais adiante, a juíza Débora, inclusive, ela cita o Monte Sinai no cântico dela, que está lá em Juízes capítulo 5, né? Foi no Monte Sinai também, agora chamado novamente de Monte Horebe, que o profeta Elias esteve na presença de Deus, né? Aí Deus deu a incumbência dele ungir a Eliseu como seu sucessor. O Monte Sinai, ou Monte Horebe, era esse lugar escolhido por Deus, né? Para ter encontros com os seus servos, né? Deus se manifestou a Moisés, que representa a lei, e Deus também se manifestou a Elias, que representa os profetas. O Monte Ebal. No Monte Ebal foi ordenado que os israelitas construíssem um altar após eles entrarem na Terra Prometida. E o interessante é que Deus diz que o altar não devia ser edificado por pedras cortadas por ferro, mas as pedras deviam ser brutas. Coisa muito interessante, né? Porque isso fala muito sobre a ideia de Deus muitas vezes nos usar a partir da nossa natureza crua, né? Onde só Ele conhece o caminho do nosso potencial, né? O Monte Ebal ficou por testemunha da conquista de Israel. O Monte Ebal também ficava próximo ao Monte Gerizim, né? E os dois foram escolhidos por Deus, né? No Monte Ebal, parte das tribos declarariam maldições sobre os desvios do povo. E no Monte Gerizim, as outras tribos iam declarar as bênçãos sobre o povo. Monte Hermon. O Monte Hermon, com o cume coberto de neve na fronteira do Líbano com a Síria, a oeste de Damasco, está a mais de 2.800 metros acima do nível do mar. E é desse monte que surgem as duas principais nascentes do Rio Jordão. O Monte Hermon é citado no livro de Josué como uma região com vários montes que ficava no limite norte do território conquistado de Canaã. E é legal a gente lembrar aqui do Salmo 133, né, que fala de vivermos união. E aí ele fala do óleo que desce sobre a cabeça de Arão, né, sobre a barba, sobre a orla do manto, né? E aí fala como o orvalho do Hermon, né? Que desce sobre os montes de Sião. Uau, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, fala da bênção de Deus, da vida de Deus, né? E fala que é como o orvalho que desce do monte. Tô viajando sem nunca desistir. Eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Monte Carmelo. O Monte Carmelo sempre é lembrado na Bíblia por ter sido o local onde desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, né? Foi neste monte que Elias desafiou e derrotou os profetas de Baal. Era um momento de esfriamento do povo de Deus, de indecisão diante do paganismo trazido pela endemoniada rainha Jezabel, casada com Acabe, né? E aí o desafio de Elias tinha o propósito justamente de levar o povo
a ter um pensamento só, não ficar titubeando entre vários pensamentos. Depois os profetas de Baal tentarem de toda maneira fazer com que o seu Deus respondesse ao sacrifício deles, inclusive se cortando, o profeta Elias então restaura o altar, coloca as 12 pedras representando as tribos de Israel, e aí ele manda fazer uma vala ao redor do altar, né? Ele manda derramar água no sacrifício ao ponto de encharcar tanto o sacrifício e até encher a vala de água, né? E então ele ora a Deus e Deus manda fogo do céu, aleluia, que consome o sacrifício, queima as pedras e lambe toda a água da vala. Meu Deus, foi uma clara demonstração, primeiro, de quem Deus era e segundo, de com quem Deus estava. Aleluia. Monte Gerizim é um dos picos mais altos da Cisjordânia. E para o povo samaritano, a maioria dos quais vive ao redor dele, né, o Monte Gerizim é considerado o lugar mais sagrado da terra. Bom, Deus elegeu esse Monte Gerizim para ser o monte que ordenava a bênção, né? Enquanto que o Monte Ebal ordenava a maldição. No Novo Testamento, o episódio mais marcante relacionado ao Monte Gerizim foi o encontro entre Jesus e a mulher samaritana junto a um poço, né? Você conhece essa história tão maravilhosa, né? E aí Jesus trouxe salvação àquela mulher e ela propagou o nome de Jesus ao ponto de atrair muitos samaritanos até Jesus e ali produziu uma grande salvação. Bom, no Antigo Testamento, os samaritanos tinham construído um templo naquela região, né? Foi por isso que a mulher disse a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vós, judeus, dizei que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, né? E aí Jesus, entre outras palavras, ele diz para ela: olha, na verdade, está chegando a hora em que Deus está olhando para o interior de cada homem, que vai adorar independente do lugar, vai adorar em espírito e em verdade. Há também o Calvário, o Gólgota, né, que por alguns também é chamado de Monte da Caveira. E muitos consideram que não é exatamente um monte, né? O que se sabe é que era um lugar que ficava fora de Jerusalém, provavelmente era uma pequena colina. Mateus 27 diz: chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Bom, a gente sabe, né? Foi no Gólgota que Jesus foi crucificado. Foi lá que ele disse a Deus: está consumado. O Gólgota, ele foi testemunha do evento que mudou a história da humanidade. Foi lá no Gólgota o lugar onde Jesus mudou o significado da cruz, que até aquele momento era significado do quê? De maldição. Mas depois daquele momento, quando a gente olha a cruz, a gente enxerga nela salvação. Foi porque Jesus passou por ela e modificou todo o seu significado. Bom, nós temos ainda Monte Seir, local onde Esaú foi depois da morte do pai dele, Isaac, né? O Monte Nebo ou Monte Pisga, de onde Moisés avistou a terra prometida. Tem o Monte Tabor, onde aconteceu a batalha em que o Baraque atacou Cícera e ele fugiu e foi morto, né? E tem outros montes que eu acabei não comentando aqui, e depois você pode comentar aí, deixar nos seus comentários aí quais foram os montes que eu não comentei, ok? Mas eu vou terminar comentando dois montes muito relevantes na Bíblia: o Monte Sião e o Monte das Oliveiras. Monte Sião. Sião foi uma fortaleza que Davi conquistou, e onde ele construiu o seu palácio e a tornou a capital de Israel, a cidade de Davi, a cidade do grande rei, né? Quando Sião recebeu esse nome, ela também herdou a identidade muito maior, baseada na aliança davídica, né? Então ela deixou de ser apenas uma montanha firmada no tempo para ser eternizada. Nos dias do rei Salomão, o templo foi edificado sobre o Monte Moriá, uma colina um pouco além dos limites iniciais de Sião, né? E aí então a palavra Sião, ela passou também a englobar essa área do monte. E com o passar do tempo, o nome Sião foi ampliado. E agora Sião poderia designar especialmente a cidade de Jerusalém. Em outras ocasiões, ela poderia se referir a toda Judá ou até mesmo a nação de Israel. E a palavra Sião também aparece na literatura profética, poética, né, do Antigo Testamento, né? E aí é como fosse um lugar especial de Deus, né? É um lugar dos atos divinos, da salvação e julgamento, né? Lá em Hebreus, o escritor, ele diz sobre a caminhada dos salvos, ele diz que por causa de Jesus, eles têm chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, é algo tremendo o que acontece com esse nome Sião, a amplificação que Deus faz ao longo do tempo, né? A Bíblia usa termos como o Monte Sião, as portas de Sião,
fortaleza de Sião e as filhas de Sião. Então, Sião se tornou o símbolo físico da morada espiritual de Deus. E é maravilhoso a gente lembrar também do Salmo 125:1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem um cântico antigo maravilhoso, que a gente cantou muito, era essa canção, Os que Confiam no Senhor. Então, o Monte Sião é de fato um dos montes mais relevantes da Rota 66 espiritual. E o último monte que eu vou destacar, e que é muito relevante também, é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem 4 colinas a leste da cidade de Jerusalém. Mais popularmente, o Monte das Oliveiras se refere principalmente às 2 colinas centrais. O Antigo Testamento menciona o Monte das Oliveiras, ainda que sem maiores detalhes. O monte é citado em conexão com a fuga do rei Davi no tempo da revolta de Absalão, o filho dele. E numa das visões do profeta Ezequiel, ele viu uma nuvem de glória de Deus que partia da cidade de Jerusalém e seguia para leste, até se pôr sobre o Monte das Oliveiras. O profeta Zacarias também menciona o Monte das Oliveiras, numa das profecias escatológicas relacionadas ao julgamento divino. E no Novo Testamento nós vemos vários momentos de Jesus no Monte das Oliveiras. Foi nas proximidades do Monte das Oliveiras que Jesus deu início à sua entrada triunfal em Jerusalém. Foi também no Monte das Oliveiras que Jesus pronunciou o seu sermão escatológico na semana da crucificação. Na noite em que foi traído, Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, lá no jardim do Getsêmani. E também foi sobre o Monte das Oliveiras que Jesus, depois de ter ressuscitado e ficado 40 dias na terra, ele deu instruções aos seus discípulos e aí ele foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus no Monte das Oliveiras. Então, devido a tudo isso, junto com o Monte Sinai, o Monte Horebe, o grande Monte Sinai, o Horebe, o Monte Sião, o Monte Moriá, o Monte das Oliveiras é muito importante. Queridos, esses foram os montes que eu achei relevante para falar com vocês. A minha pergunta é: quais que eu esqueci, que você não esqueceu? Escreva aí no seu comentário, o que você considera relevante, Você foi edificado com esse vídeo? Escreva aí, que é muito, muito importante, tá bom? Deixe seu comentário, enriqueça o nosso material, tá bom? Antes de orar, deixa eu te pedir já que você olhe no card aqui em cima, ou então você olha na descrição do vídeo, embaixo, quando está escrito, para você ver se tem alguma coisa, porque eu sempre deixo alguma coisa relevante para você, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo preciosíssimo que nós tivemos aqui na tua presença, aprendendo sobre os montes em que o Senhor se manifestou, falou, agiu de alguma maneira, Senhor. Lugar de adoração, lugar de confronto, lugar de provação, lugar de decisões, lugar de direção do Senhor. Deus, obrigado por cada um desses montes que representa alguma coisa para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos tirar lições e aplicar na nossa vida todos esses encontros que o Senhor teve e que o Senhor nos passou algo muito importante. Em nome de Jesus, que nós possamos buscar os lugares altos, lugares da tua presença e da tua manifestação. Abençoe a cada um agora, cada indivíduo, cada família, cada vida, cada profissão, cada sonho, cada casamento, cada desejo, cada ministério. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada um na tua presença, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 espiritual.